Boa noite a todos. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2020, daremos início à segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza, ausente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, ausente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Comunico a presença do vereador Gilvan Mendonça de Souza. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. O ofício número 003/2020 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei complementar número 073/2020, que altera o artigo 153 da Lei Complementar número 034 de 2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Resumo das proposituras, senhores vereadores, sessão 10 de fevereiro de 2020. Projetos de lei. Projeto 001/2020, vereador Everton de Oliveira Adorno dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de placa de orientação a respeito do auxílio funeral pela empresa prestadora da concessão do serviço funeral no município de Registro. Projeto 002/2020, vereador Roberto Stucci Duarte dispõe sobre as normas para a realização de rodeios no âmbito do município de Registro e da outras providências. Projeto 00... Projeto de Lei 003/2020, da mesa diretora, dispõe sobre a revisão anual prevista no artigo 37 da Constituição Federal aos servidores da Câmara Municipal de Registro. Moções. Moção 002/2020, vereador Everton de Oliveira Adorno, moção de aplauso ao time de futebol amador Viracopos pela conquista da Copa Registrense de Futebol Amador 2019. Moção 004/2020, vereadores Luiz Marcelo Comeron e Gilvan Mendonça de Souza, moção de congratulação à Associação Comercial de Registro, a ACIAR, que completa nesse dia 17 de fevereiro o aniversário de 50 anos da sua fundação. Moção 006, vereador Everton de Oliveira Adorno, moção de aplauso ao professor Maurílio Nigro pelos 21 anos de serviços prestados à Escola Estadual Dona Irene Machado de Lima. Requerimentos. Requerimento 21/2020, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal para que apresente as justificativas pelas quais não está sendo garantido o direito das mães dos estudantes da APAE ao passe livre para garantir o seu retorno à sua residência após levarem seus filhos à APAE. Requerimento 22/2020, vereador Everton de Oliveira Adorno, requer que sejam solicitados ao senhor prefeito municipal informações a respeito da obra da UBS do Jardim Paulistano. Requerimento 23, vereador Everton de Oliveira Adorno, requer que sejam solicitados ao senhor prefeito municipal informações a respeito do Centro Dia do Idoso, bairro Bloco B. Requerimento 24/2020, Requerimento 24 está prejudicado pela ausência do vereador.
Requerimento 25, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal cópia do contrato número 24 de 2019 e dos termos aditivos número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, referente à reforma para a implantação da creche do Jardim Virgínia e do processo 216/2018, que respaldou o referido contrato. Requerimento 26/2020, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a cópia do processo número 161/2019, referente ao pregão eletrônico número 102/2019, referente à aquisição de uniforme escolar. Indicações. Indicação 73/2020, vereador Luiz Marcelo Comeron, redução da idade mínima de 16 para 14 anos aos interessados em se inscrever em cursos do Centro Municipal de Capacitação da cidade de Registro. Indicação 74, vereador Luiz Marcelo Comeron, recapeamento asfáltico na Rua dos Lírios, Vila Nova Ribeira, no trecho próximo à Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira. Indicação 75, vereador Luiz Marcelo Comeron, ampliação da pintura de faixa amarela nas guias localizadas no cruzamento entre a Rua Celso Xavier com a Rua Getúlio Vargas, no centro. Indicação 76, vereador Luiz Marcelo Comeron, sinalização horizontal de pare na Rua Getúlio Vargas, na altura da Rua Celso Xavier, centro. Indicação 77, vereador Everton de Oliveira Adorno, serviço de roçado na Rua Seringueira, Barra Arapongal. Indicação 78, vereador Everton de Oliveira Adorno, serviço de manutenção na Rua Pinheiros, Barra Arapongal. Indicação 79, vereador Luiz Marcelo Comeron, recapeamento da Rua José Custódio de Oliveira em toda a sua extensão, localizado no centro da cidade. Indicação 80, vereadora Sandra Kennedy Viana, que seja garantido o cumprimento do direito das mães dos estudantes da APAI ao passe livre para garantir o retorno das mães à sua residência após levarem seus filhos à APAI. Indicação 81, vereador Everton de Oliveira Adorno, poda de árvore na Rua Yolanda Grossi Cabral, em frente ao número 58. Indicação 82, do mesmo vereador, serviço de manutenção da Rua 7, no bairro Jardim Paulistano. Indicação 83, vereador Everton de Oliveira Adorno, recapeamento da Rua Ourinhos, bairro Jardim, São Paulo. Indicação 84, vereador Fábio Cardoso Júnior, manutenção da iluminação pública nas ruas Celso Xavier, Meraldo Previt e José Grossi Filho, centro da cidade. Indicação 85, vereador Everton de Oliveira Adorno, recapeamento na Rua Shigesumi, Vila Cabral. Indicação 86, vereador Everton de Oliveira Adorno, roçada no início da Rua Vivaldo Pereira até a Escola José Mendes, no bloco B. Indicação 87, do mesmo vereador, roçada na Rua José Antônio Prado Verde. Indicação 88, do mesmo vereador, roçada na praça localizada entre as ruas Elias Lima e Solange Cristina, bloco B. Indicação 89, recapeamento asfáltico na Rua Amazonas, Vila São Francisco. Indicação 90, recapeamento, Rua Simeão Francisco de Lima, Nosso Teto. Indicação 91, vereador Everton de Oliveira Adorno, serviço de iluminação pública, na Rua Aiterashima, Jardim das Palmeiras. Indicação 92, do mesmo vereador, serviço de recapeamento, na Rua Alexandre Genor de Moraes, Vila São Francisco. Indicação 93, vereador Heitor Pereira Sansão, estudo da possibilidade de pavimentação asfáltica na Rua 9, Jardim Leblon. Indicação 94. Indicação 94, vereador Heitor Pereira Sansão. Instalação de 2 redutores de velocidade na Rua Vera Lúcia Rabelo da Silva, no Jardim Paraná. Indicação 95, vereadora Sandra Kennedy, roçada no trecho final da Rua dos Tangarás, Jardim Rattori. Indicação 96, que se proceda com as intervenções, vereadora Sandra Kennedy Viana, para que se proceda com as intervenções necessárias para conter a erosão, deslizamento de terra no córrego localizado ao final da Rua dos Tangarás, contorno com as ruas Sabiás. Indicação 97, vereadora Sandra Kennedy Viana, divulgação no site da Prefeitura, fixação de locais visíveis em todas as unidades de saúde, informativo constando o novo endereço do Departamento Regional de Saúde, DRS 12,
Grupo Técnico Estadual da Vigilância Sanitária e Grupo Técnico Estadual da Vigilância Epidemiológica, com as orientações de acesso através de transporte coletivo, tão logo seja efetivada a mudança de endereço prevista para a primeira quinzena de fevereiro. Indicação 98, vereadora Sandra Kennedy, fiscalização em loco das linhas de ônibus do transporte coletivo que servem o bairro Arapongal em todos os horários e forneçam um relatório a esta Câmara Municipal, no qual consta a avaliação feita acerca da qualidade do serviço prestado e do cumprimento do contrato de concessão vigente. Indicação 99, vereadora Sandra Kennedy Viana, fiscalização em loco das linhas de ônibus do transporte coletivo que servem os bairros Vila da Palha e Agrochá em todos os horários e que encaminhe o relatório a esta Câmara Municipal, no qual conste a avaliação feita acerca da qualidade do serviço prestado e do cumprimento do contrato de concessão vigente. Indicação 100, vereadora Sandra Kennedy Viana, manutenção da iluminação pública da Viela Alfredo Capara, Alaí Corrêa. Indicação 101, vereadora Sandra Kennedy Viana, instalação de coletor público de lixo na Viela Alfredo Capara, bairro Alaí Corrêa. Indicação 102, vereadora Sandra Kennedy Viana, pintura e sinalização vertical da ciclovia que inicia na rotatória da Avenida Clara Genotti de Souza com SP 119 e continua até a linha ferroviária próxima à Secretaria de Serviços Municipais. Projeto em geral, encaminho às comissões permanentes. Moções, encaminho para a ordem do dia. Requerimento, oficie-se conforme requerido. Indicações, oficie-se conforme solicitado. Questão de ordem, senhor presidente. Só gostaria de comunicar a presença do vereador Gerson Teixeira Silvério e assim ler o requerimento 24/2020, de autoria do vereador, que requer que seja oficiado o Departamento Regional de Saúde, DRS, na pessoa do senhor Nilson Rezende de Lara, responsável pelo departamento, a prestar informações a respeito de como é o funcionamento da farmácia de alto custo do HRLB. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Ordem do dia. Moção de aplauso 002, autoria do senhor vereador Everton de Oliveira Adorno, ao time de futebol amador Viracopos pela conquista da Copa Registrense de Futebol Amador 2019. Moção de aplauso 04/2020, autoria dos senhores vereadores Luiz Marcelo Comeron e Gilvan Mendonça de Souza, a Associação Comercial de Registro, ACIAR, que completa nesse dia 17 de fevereiro o aniversário de 50 anos de sua fundação. Moção de aplauso 006, autoria do senhor vereador Everton de Oliveira Adorno, ao professor Maurílio Nigro, pelos 21 anos de serviço prestado à Escola Estadual Dona Irene Machado de Lima. Moções e projetos em caminho para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega Rafa, secretário, os colegas vereadores, os funcionários, servidores da Câmara Municipal, das pessoas aqui, os munícipes, cidadãos que nos assistem aqui na Câmara Municipal e aqueles que nos acompanham na transmissão via rede social. Senhor presidente, nós estamos acompanhando, vereadores, essa situação das chuvas, situação triste, desde Minas Gerais, agora aqui em São Paulo, né, vereadora Sandra? Situação muito complicada que acontece sazonalmente. Neste início de ano, entre janeiro e março, geralmente nós temos, não dá para se dizer que é uma coisa ocasional, assim, deste momento, porque anualmente a gente convive com esse pesadelo
das chuvas. Minas Gerais, São Paulo, no sul do país, Itajaí, outras cidades perto de Joinville, Jaraguá do Sul, todas em estado de calamidade. E nós temos aqui em Registro também essa demanda recorrente. Entrei em contato no dia de hoje, Cristiano, com o pessoal do DAE, e a informação é que já operamos em alerta, com uma situação das chuvas acima dos índices normais. E, num segundo momento, vereador Célio, entramos em contato com a equipe da Defesa Civil da Prefeitura Municipal, porque a gente precisa necessariamente ter um plano de contingência. Eu vi que 5 minutos após o nosso contato telefônico, a equipe da Prefeitura lançou uma nota informando a situação, o telefone da Defesa Civil, e deu também um informativo, mas eu já fiz essa proposta anteriormente e reitero aqui, deixo que a gente possa, vereador Cristiano, pudesse ter um canal um pouco mais moderno, inclusive, talvez um WhatsApp da Prefeitura, alguma coisa que pudesse entrar em contato, as pessoas pudessem entrar em contato mais rapidamente, porque esses telefones da Defesa Civil sempre dão problemas, congestionamentos, e fica complicada a situação. Então, a minha preocupação, e acredito que seja a preocupação de Vossa Excelência, de vocês, é que exista um plano bem definido de contingência, quem são as pessoas pré-definidas que vão trabalhar, assistência social, a questão dos suprimentos, a questão do pessoal da infraestrutura, para que esse plano seja bem colocado e para que a população não fique perdida na hora de procurar, né, vereador Wander? Porque a gente sabe, o nosso telefone sempre toca nesses momentos, como se a gente fosse agentes da Defesa Civil. A gente tenta ajudar na medida do possível, mas a Prefeitura tem que estar sempre a postos, e com os telefones aí à disposição, e principalmente com o plano de contingência bem definido, uma situação emergencial bem definida, o Mário Covas ou o outro alojamento que for necessário, já bem preparado, porque, como diria, né, os nossos antigos, o seguro morreu de velho, né? Então é melhor deixar tudo pronto para não ter correria, do que ficar correndo em cima da hora depois, atrás de suprimento, atrás de alimentação, atrás de pessoal da saúde, para fazer os cuidados, já saber que equipe que vai, já deixar uma escala pré-definida. Então fica aí registrado a nossa preocupação quanto a essa questão das chuvas. Falando em chuvas, a gente sabe, juntamente com esse problema das enchentes, a gente tem, infelizmente, um grande problema da dengue aqui na nossa cidade. Também, o município de Registro, apesar da vigilância em saúde estar preparada e se garantir, de acordo com o que já foi publicado, a gente está em estado de alerta. Já são 19 casos confirmados até a última sexta-feira. Eu tenho notícia de um caso de dengue hemorrágica, de um paciente do Agrochá, já confirmado, internado no Hospital Regional de Pariquera-Sul, e outras dezenas de casos suspeitos, o UPA cheio, né? As pessoas sintomáticas aparecendo todos os dias nas unidades de saúde. Então, também, esse aumento dos casos nos faz ter uma preocupação, né? For anunciado, eu estive na Secretaria de Saúde semana passada, seria feito um mutirão, doutor Inês, mas ainda não haviam chego os inseticidas da nebulização, inseticidas, acho que fala, né? Da nebulização. Então, a informação que eu tenho é que já estão chegando esse material e que, assim que der uma diminuída aí nas chuvas, a equipe da Endemias, junto com a Secretaria de Infraestrutura, estarão principalmente lá no bairro Agrochá, onde se tem notícias de vários casos, mas em toda a cidade fazendo esse mutirão.
é importante a gente deixar sempre registrado e conscientizar a população do papel de cada um quanto à questão de eliminar os criadouros. Eu acho que esse é um papel que nós, enquanto influenciadores mesmo, cada um no seu grupo de trabalho, no seu grupo de futebol, ou de esporte, ou da recreação que seja, da família, conseguir disseminar esse tipo de informação importante para eliminar os criadouros, que é ali que a gente consegue realmente combater a questão da dengue. Gostaria de frisar aqui também sobre isso, doutor Inês, o papel importantíssimo do pessoal da fiscalização. É preciso intensificar a fiscalização, muito terreno baldio, cheio de mato, com criadouro pela cidade, em muitos bairros, muitas pessoas reclamando, reivindicando a questão da fiscalização de obras e fiscalização de posturas do nosso município. Então, fica registrado aí o nosso alerta também. Outro tema que eu queria tratar, muito importante e recorrente a todos aqui, vereadores, é a questão da iluminação pública. Durante todo esse mandato, desde 2017, fizemos aqui, lembro, na presidência do vereador Marcelo, na presidência do vereador Tom, o vereador Roberto também, quando estava na presidência, fizemos aqui, eu acho que, se eu não estiver enganado, pelo menos 3 ou 4 grandes reuniões aqui, com toda a equipe da superintendência da Electro, e um dos maiores problemas é a questão da manutenção da iluminação pública. A gente sabe que registro, primeiro, um histórico, né? Desde 2010, existe uma resolução 414 da ANEEL, né, Cristiano? Que lá no seu artigo 218 diz que tem que ser transferida as responsabilidades da manutenção da iluminação pública. Aí leia-se iluminação pública, luminária, lâmpada, relé e reator. Os demais, a fornecimento de energia permanece por conta da Electro. Essa transferência de responsabilidade, registro sempre garantiu por liminar que mantivesse com a Electro. Esse ano mudou. Mudou, a prefeitura decidiu que iria assumir essa responsabilidade, porém, foi feito um acordo que a Electro faria manutenção de 351 pontos e mais a instalação, a troca de 1.000 lâmpadas de LED. E aí que está o problema. A Electro tem feito isso a passo de tartaruga, que não está dentro da prioridade, nunca esteve, inclusive, nas prioridades da Electro, manutenção da iluminação pública, isso eles deixaram claro para nós. E a prefeitura, pelo menos, não sei se apresentou pontualmente para algum vereador, não apresentou nenhum plano emergencial, né, dessa situação. Então, nós temos aqui, por exemplo, vereadores, aqui atrás da Câmara, indo para 10 dias, são 4 ruas no escuro. Jardim Caiçara 2, desde o final de novembro, início de dezembro. Serrote, na mesma situação. Vários outros bairros na mesma situação. Então, assim, a prefeitura deixou aqui um telefone, o 0800 da ouvidoria, né? Para deixar registrado, 0800 770 1199. Mas as pessoas estão perdidas, porque não se tem um cronograma, não se tem um plano, pelo menos, apresentado a esta Câmara Municipal, né? Eu não sei se pode entrar dentro daquele contrato que já existe de instalação de novas luminárias, porque a prefeitura tem um contrato vigente com a empresa Aplauso, inclusive, de instalação de novas luminárias. Não sei se esse contrato já pode ter sido aditado e começar. Não nos foi apresentado. Então, a gente fica preocupado com essa falta de clareza de informações para que a gente possa apresentar para a prefeitura. Não, essa lista aqui,
esse ponto é a Electro que está fazendo. Essa lista nova, a partir de 15 de janeiro, quando foi registrado, pactuado o acordo lá na prefeitura, a partir de 15 de janeiro, aqui é com a prefeitura. Qual é o canal? Como que a gente sabe, como que a gente vai acompanhar isso? É pelo aplicativo Zeladoria? É pelo site da prefeitura? Então, isso nos preocupa bastante, porque iluminação pública tem a ver com a segurança das pessoas. Então, não sabemos se vão padronizar a Electro, fora esses 1000 pontos de LED que a gente também não sabe, eles vão continuar colocando as mesmas lâmpadas amarelas, provavelmente. E aí a gente não tem ideia do que vai acontecer. Então, essa falta de clareza de informação é que nos deixa bastante preocupados e que faz a população ficar transtornada. Dá para você entender? É simples, é claro. Ó, vamos fazer aqui, a partir desse dia, que seja, vereador Roberto, não 10 por ano, claro, mas que eles falem, não, nós vamos fazer 10, 20 pontos, vamos esperar juntar 20 pontos, vamos acionar a empresa, vereador Cristiano. Juntou 20 pontos, a gente aciona a empresa. É claro que existem situações que não dá para você esperar juntar ponto nenhum. Tem situação que é caminho de escola, caminho do hospital. Imagina aqui, ó, caminho do hospital. Perto do hospital, perto dos pontos críticos aqui. Vai ser um prato cheio. Para quem quiser fazer furtos aí, roubos aí, vai ser prato cheio. Então, uma outra sugestão, ainda não sei se vai ser licitação, se vai ser aditamento do contrato, mas fica aí uma sugestão para fortalecer o próprio trabalho feito pela prefeitura. A prefeitura apresentou aí, divulgou nas mídias sociais, a formatura de 25 eletricistas semana passada, e enfatizou que 60% são registrenses, que abra postos de trabalho para esse pessoal, numa frente, uma cooperativa talvez. Não sei, são possibilidades que a gente deixa registrado aqui, para quem sabe aparecer. Mais um tempinho aqui, acredito que mais vereadores falarão sobre isso. A gente quer ficar muito feliz de estar sendo encaminhado uma resolução positiva para as mães e principalmente para as crianças, para os alunos da PAI, vereadora Sandra. Parece que houve um entendimento. Eu sei que a vereadora também esteve presente, eu também estive presente com essas mães que nos procuraram. Duas situações, né? As crianças que não estavam conseguindo vaga no transporte já existente, né? No contrato que foi determinado pelo Ministério Público, inclusive. E mesmo as que já estavam, as condições estavam aquém da necessária, elas estavam ficando quase 1 hora e meia, vereador Tom, no sol, um carro sem ar-condicionado, sem a ventilação adequada. A Secretaria de Educação interviu, parece que o carro já mudou, já conseguiu vaga para alguns alunos. E um outro ponto é a situação das acompanhantes, das mães e pais que acompanham as crianças, que eles estavam sem o direito ao passe livre. Parece que essa situação jurídica também já está intervindo, doutor Inês, e já deve estar recarregando aí, entendendo a necessidade, né? Não é fácil, Marcelo, cuidar, ser responsável de uma criança, de um adolescente que requer cuidados já especiais. Aí você imagina, tem o direito de vir até a PAI de manhã, mas não tem o direito de voltar embora. Tem que ficar esperando até dar o horário para poder retornar junto com o menor dentro do ônibus, senão você não consegue. Isso chega a ser beirar o absurdo. Claro, os erros acontecem e estão aí para ser corrigidos. Espero que o mais breve possível tudo isso seja sanado e que todas as crianças tenham o seu direito garantido. Falando em garantia de direitos, outra pauta aqui que eu quero exaltar e registrar é a questão das pessoas em situação de rua. A gente também debateu muito isso aqui. Já teve um ganho, que foi a questão do atendimento da Defensoria Pública, lá no FAC. Começaram a fazer os atendimentos descentralizados, ou seja, fica mais fácil de conseguir pegar e fazer o acolhimento, o atendimento de acordo com a necessidade. E agora, desde a última quinta-feira aí, para sexta-feira, iniciaram o consultório na rua. Um atendimento multiprofissional,
pessoal, equipe médica, enfermagem, psicologia, serviço social, fazendo atendimento em loco, lá na Praça dos Expedicionários e nos outros pontos da cidade. Na sexta-feira, vereador Célio, foram 4 internações e 4 retornos para a residência de origem. Isso é um ponto a se comemorar, é uma coisa a se parabenizar, é uma garantia de direito. Existe ainda muita coisa, é o primeiro passo, a caminhada é longa, mas a gente precisa realmente reconhecer que as coisas estão sendo feitas. Então, quando é para a gente criticar, a gente vai criticar, a gente vai apontar, a gente vai solicitar, mas quando é momento de reconhecer os passos dados, então essa situação da APAE, essa questão do consultório na rua, né? Estamos bastante confiantes pelas conversas que estamos tendo, que a questão da causa animal também vai ter boas notícias nos próximos dias. Parece que já estão aí em fase final de negociação do serviço de remoção dos animais. A gente protocolou hoje na Câmara Municipal uma legislação sobre esse assunto, da questão da apreensão, da remoção e do cadastro, da microchipagem ou outro tipo de cadastro que seja, porque também é uma questão de segurança pública, né? Esses animais, principalmente de médio e grande porte, doutor Inês, eles trazem perigos, risco de acidente, 30 segundos para concluir, risco de acidente. Então, assim, o pessoal, a equipe técnica da Secretaria de Saúde também entendeu isso, estão terminando aí de fazer levantamento de preço, essas coisas, porque não é barato, e geralmente quem abandona o animal depois não vai querer pagar, o custo mais ou menos entre exames, vacina, e sai cerca de R$3.000 por animal, então não é uma coisa barata. Então a prefeitura tem que se programar o orçamento para poder isso dar certo, mas as coisas nesse sentido parece que estão caminhando e nós estamos aqui para auxiliar naquilo que for necessário. Fiscalizar, cobrar, mas também reconhecer que algum passo está sendo dado. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Vereador Vander Lopes Pedroso. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Vander Lopes Pedroso. Boa noite à mesa, senhor presidente, Dom Adorno e demais membros, público aqui presente, nobres pares. Queria iniciar o tema dessa noite falando rapidamente sobre o tema abordado pelo nobre vereador Fábio, referente à iluminação pública. Temos vários problemas na cidade, isso já não é novidade, mas eu ouvi falar recentemente agora, nessa semana, mas eu não fui a fundo ainda, segundo a Electro, conseguiu derrubar uma liminar que amarrava ela junto ao município na obrigação de fazer as manutenções da iluminação pública. Então, a partir de então, a prefeitura é responsável sozinha por todas as manutenções. E como eu frequento muito a questão do bairro Arapongal, não só como outros bairros, mas o bairro Arapongal especificamente, a gente tem várias luzes apagadas, eu passo a noite sempre por lá, minha mãe mora lá, meus familiares moram lá, eu tenho meu escritório lá. A iluminação lá é muito precária e tem alguns postes, para você terem uma ideia, que estão com um sensor invertido, eles acendem de dia e ficam apagados à noite. Então, uma situação bastante complicada e precisa ser reparado. Não sei como é que o município vai dar conta para fazer tudo isso aí, mas vai ter que fazer. E a cobrança das taxas de iluminação são feitas todos os meses, né? Infelizmente, o retorno dela na manutenção não é dada. Senhores, sei dos transportes, essa semana começaremos as oitivas, quarta e quinta-feira já foram convocados os agentes públicos envolvidos em toda a parte de licitação, a empresa que executa o trabalho em nosso município. Vai ser uma semana bastante importante para o caminhamento desse trabalho e creio que logo
estaremos aí acelerando para a conclusão da mesma. Gostaria de falar aqui também nessa noite, Rafa, Projeto-Lei 020/2019, aprovamos na semana passada. Projeto de lei muito importante para este município, no qual proíbe a administração pública de inaugurar obras inacabadas. Principalmente esse ano, que é um ano eleitoreiro, um ano de eleição, e eles aproveitam muito, e é uma marca registrada dessa gestão, a inauguração de obras sem antes estar concluídas. Infelizmente. Mas com esse projeto, eu creio que isso vai acabar. Não tem lógica você inaugurar uma obra sem estar acabada. Inclusive, fui até questionado em uma das minhas postagens, onde um munícipe disse, mas vai atrapalhar o município. Se tiver faltando 5% da obra, se tiver faltando 5%, não está concluída. E se não está concluída, é porque houve uma falta de planejamento. E ela não pode ser inaugurada sem estar apta a ser utilizada. Simplesmente isso. Nós temos diversas obras no município paralisadas, e daqui a pouco colocam um tijolinho, jogam uma telha em cima, e saem inaugurando a todo direito, de qualquer jeito, e não é assim que pode continuar. Estive hoje pela manhã, na quadra da Pedreira, do bairro Arapongal. O vereador Tom passou por lá. O vereador Fábio Tatu, se eu não me engano, esteve também por lá. O Rafa. Todo mundo. Uma obra que já se estende há muitos anos. Teve 2 contratos. E esse último contrato foi R$99 mil. E o que me entristece, senhores, é que quarta-feira, na parte da manhã, será inaugurado. Não vai mais? Então cancelaram. Mas foi bom que cancelaram, sabe por quê? Porque não existe nenhuma possibilidade de uso daquilo lá. Aquilo não pode ser inaugurado, de jeito maneira. Não sei se os senhores todos passaram por lá, conseguiram visualizar. Questão de iluminação, que eu acho que você ligou e viu, mas acho que a iluminação é de menos, porque se vai ser utilizado de dia, de repente não vai interferir tanto. Mas, senhores, arquibancada sem grade de proteção, vai ser criança que vai utilizar aquilo lá. Como é que um professor, 2 professores, vai cuidar de uma sala de 30, 40 alunos, crianças, correndo o tempo todo, como é que segura? E se acontecer um acidente? É um absurdo. É um absurdo. É um descaso isso daí. Além de todos os alambrados, não sei se os senhores viram, estão todos amarrados com arame. Arame. Passaram o arame, apertaram e cortaram assim, ó. Passar a mão, cortar o dedo é a coisa mais simples que tem. Se uma criança bater o rosto ali, corta, fura o olho. Entendeu? Muito preocupante a situação daquilo ali. Não dá mais para aguentar isso daí. Eu quero saber quem que é o responsável por aquilo ali. Responsável técnico que emite um parecer dizendo que a obra está concluída. Inclusive, eu estou fazendo um requerimento amanhã, solicitando informações sobre isso. Se a obra já está concluída para eles realmente, se já foi efetuado o pagamento e se já existe um laudo informando que aquilo está. Por favor. Espero que o vereador consiga esse êxito, porque já estou a ponto aqui de apresentar aquele requerimento ao Ministério Público, que dia 6 de janeiro eu fiz requerimento solicitando o andamento, o recurso gasto, em que situação que estava, de todas as obras paradas. Eu já vi os colegas vereadores, vários aqui, pedindo, e até agora, 6 de janeiro, já passado todos os prazos regimentais, eles não apresentam resposta do ofício feito por este vereador. Pedi até a orientação depois do meu colega jurista, Cristiano, para ver como que a gente pode cobrar de uma maneira mais incisiva essa prefeitura, que não responde ofício dos vereadores. Obrigado.
Está de brincadeira. Essa gestão atual está de brincadeira. Um prefeito que foi cassado por envolvimento de corrupção, lavagem de dinheiro, ainda está no poder. Cassado por essa Câmara, fizemos o nosso papel, mas continua ainda fazendo coisas indevidas. Várias obras aí, mas é engraçado que as obras de pavimentação até atrasa, mas não deixa de acabar, né? É até estranho. Pavimentação faz, o dinheiro entra, a coisa acontece, mas as obras do município estão todas paralisadas aí. Não tem condições de ser inaugurada. Falaram, eu vou até atrás, eu não sabia que cancelaram isso daí. Só se cancelaram também por causa da chuva. Mais uma obra sem planejamento, porque a escola está a 200 metros da quadra. Uma rua, só buraco, sem iluminação, cheio de mato e dia de chuva. Como é que faz? Os pais têm que acompanhar os filhos até atravessar a rua com um guarda-chuva até chegar na quadra? Então, complicado. Várias goteiras, pintura da quadra, parece que juntaram 3 baldes de sobra de tintas diferentes, está verde com amarelo, com azul, tudo junto, parece mais um desenho de tinta guache no papel. Negócio horrível, horrível. Eu queria relatar, aproveitar também nesse momento aqui, para falar sobre uma obra, já falado pelo vereador Cristiano, falado pela vereadora Sandra, creio que o Tatu também e outros vereadores também já citaram, que é o caso da rodoviária. Isso daí é uma novela. A rodoviária já está chegando nos 7 anos aí, acho que a gestão inteira desse governo está lá. Mas o que me preocupa, senhores, eu estive lá e não foi hoje, foi na semana passada, no período de chuva. As 2 lajes do lado extremo da rodoviária tinha mais de 50 centímetros de água em cima da laje. Imagine o peso em cima ali. A estrutura não comporta. E ainda continua alagado lá em cima da laje. Senhores, a qualquer momento aquilo ali vai desabar e vai tirar a vida de pessoas ali embaixo. Aquilo precisa ser rapidamente, se ainda não foi, feito um laudo de avaliação por um especialista. Vou estar notificando também a Defesa Civil para que faça uma avaliação daquilo ali, porque eu tenho certeza que a qualquer momento, se continuar chovendo, pode acontecer uma desgraça ali. Alô, isso. Me concede uma parte, vereador? Por favor. É preocupante o que vem acontecendo realmente na rodoviária do nosso município. A gente vê as coisas que vão se deslanchando irregular, não consegue concluir, e agora estão reformando a reforma. Eu, alguns dias atrás, peguei um caso de um cidadão que tinha um restaurante logo na entrada, né? Logo na entrada da Expovalho, vai vendo, a Expovalho está falando da gente. Logo na entrada da rodoviária, e ele estava com dificuldade financeira e estava devendo para a prefeitura realmente. Mas eu senti que tiraram ele na mão grande, o empresário de lá. Tiraram ele na mão grande para abrir licitação para certas pessoas, né, pegar esse espaço. E esse espaço está até hoje fechado, denegrindo a nossa imagem da rodoviária, que quem vem de fora vê o escândalo que está acontecendo naquele espaço ali. Está horrível, realmente. A estrutura, qualquer hora, vai vir para baixo. O senhor tem razão. Obrigado aí. Infelizmente, eu vou dizer um negócio para vocês. Rapaz, só não dá para comparar o abandono da rodoviária com a Praça dos Expedicionários, porque ainda circula muitas pessoas durante o dia, utiliza daquele espaço, mas está feio, feio. Chove, escorre água dentro das lojas, dos comércios, os empresários estão sofrendo, além do perigo que estão correndo risco ali. Mas estaremos encaminhando um requerimento à Defesa Civil também para que sejam tomadas providências com relação àquilo ali, e vamos encaminhar para o Ministério Público. Porque depois que morrer alguém, não adianta mais correr atrás. Eu acho que é isso que ele está esperando, que aconteça alguma coisa para tomar alguma providência. Continuaremos cobrando. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesses dias, bastantes ligações, reclamações, é referente à entrega dos carnês de IPTU. Muitos receberam, outros não receberam.
E o que me preocupa é que tinha até adolescente entregando, fazendo entrega de casa em casa. Eu até achei meio estranho. Vou estar fazendo o requerimento, solicitando, inclusive, como é que é feito esse processo? Qual empresa ganhou? Quais os critérios? Porque isso acontece pelo mesmo pessoalzinho há mais ou menos uns 8 anos. Então eu vou a fundo para saber o que está acontecendo. Que aqui, se tiver coisa errada, nós vamos para cima também. Infelizmente, essa gestão é uma sequência, uma marca registrada de irregularidades, de obras inacabadas, é uma incompetência total. E para finalizar, não gostaria de finalizar dessa forma, mas está aqui mais um inquérito policial aberto em nome do prefeito Gilson Wagner Fantin, determinado pelo Ministério Público por conta de uma ação do meio ambiente e perca de prazo lá no centro de zoonose. Então, infelizmente, não era de se esperar muita coisa, mais uma correndo aí. E vamos estar acompanhando, apurando. O que couber a nós estaremos fiscalizando, denunciando. E não adianta fazer ameaçazinhas não, viu? Porque nós temos recebido, o meu mandato tem recebido várias ameaças. De bar em bar aí, de conversa fiada. E eu não tenho medo não. Porque eu estou aqui para representar o povo. E se tiver errado, eu vou para cima mesmo. Senhor presidente, agradeço aí a oportunidade, um abraço a todos e boa semana. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, colega, doutor Inês. Cumprimento todos que estão nos acompanhando nessa noite, os que estão aqui presentes, de forma mais específica, os coordenadores do projeto Estrada da Vida 2, coordenado pelo IDESC, também aqui todos os demais presentes. Coordenadores do projeto Estrada da Vida 2, Rosana e Tiago, do Conselho, presentes diante do tema, que de antemão eu disse que trataria nessa noite. Não tive tempo de conversar com a minha colega, doutora Inês, mas não é apenas profissionais da saúde que ficarão preocupados com o que trarei aqui agora, nesta noite. Considero uma denúncia muito grave, mas uma denúncia feita de antemão, antes que o negócio piore, antes que acabe de vez, para que esta casa tenha oportunidade de fazer alguma coisa. Eu quero falar aqui agora de 500 a 700 pessoas que são portadores de HIV positivo, AIDS, que correm o risco de ficar sem tratamento médico especializado aqui no CAR. 500 a 700 pacientes do Vale do Ribeira inteiro contam há mais de 10 anos com o atendimento da infectologista aqui do CAR, doutora Sandra Mara Alonso. Há mais de 10 anos. Como diz os colegas dela, médicos que trabalham comigo, com quem eu conversei, pacientes que deixam redondinho, que é a expressão simbólica para dizer bem acompanhados, acompanhados de perto, especialista infectologista, acompanhando de 500 a 700 pacientes do Vale do Ribeira. Atendimento que temos aqui no CAR. Aquele CAR que esta casa se somou no esforço dessa vereadora e brigamos para não ir embora para Pariquera em 2017. Queriam acabar com o CAR aqui, os senhores se lembram? Os senhores apoiaram a moção apresentada aqui, o jornal deu espaço, a gente conseguiu fazer um movimento, os usuários fizeram abaixo-assinado e mantivemos o CAR. Hoje, os pacientes de registro correm o risco de ficar sem esse atendimento, de registro e do Vale do Ribeira. Mas também os pacientes de tuberculose, que não têm resposta, muitos deles adequada na atenção básica, aqueles que
linguagem mais popular, os que complicam, o que não tem resposta adequada ao protocolo na rede básica, vem para o atendimento de especialista, tuberculose, de hanseníase, de leishmaniose. Nós não podemos abrir mão do único atendimento especialista em infectologia aqui em Registro. E eu trago para esta casa, de forma muito concreta, esse tema. E vou aqui discorrer rapidamente sobre ele, para que a gente possa fazer alguma coisa antes que o problema finalize. Como que isso chegou para mim e talvez tenha chegado para outros colegas? Agora, em janeiro, e agora comecinho de fevereiro, algumas pessoas procuraram o nosso gabinete. Olha, não estou conseguindo marcar retorno no CAR. Pessoas HIV positivo. 2 delas, só 2, porque afinal, né? Ainda bem que não são muitos pacientes, mas nós sabemos que trata de o número que o CAR me passou de 500 a 700. E nós fomos procurar saber, eu pensei, sabia que a médica estava de férias, fui procurar saber, às vezes é por causa das férias dela. E ao procurar outros e outros pacientes, secretários de outros municípios também nos procuraram, ficamos sabendo que a agenda não foi feita, que a agenda foi trancada, como se fala. Ou seja, aquilo que era para abrir em dezembro, para agendar os pacientes que têm retorno necessário, não foi feito. Eu fui procurar a doutora Sandra Mara hoje. O que aconteceu? Ela me disse que, de fato, ela atendeu poucos pacientes hoje. Por óbvio, não é ela quem faz a agenda. Amanhã eu vou procurar a direção do CAR, mas o fato é que, voltando das férias, ela teve pouquíssimos pacientes para atender, e eu vou procurar a direção do CAR para entender por que não foram agendados esses pacientes. Por que os pacientes estão nos procurando? Por que é que fontes oficiosas nos diz que a agenda foi trancada? Mas os senhores podem me perguntar, bom, mas se tem a doutora, por que você está dizendo que vai ficar sem? É exatamente isso que eu quero chamar a atenção. E é exatamente isso que essa casa pode se unir e resolver o problema antes. A doutora Sandra Mara, isso ela me disse hoje, e outras pessoas também, eu trabalho na área da saúde, falaram que há 2 anos ela disse que vai se aposentar e aguarda o Consaúde fazer a contratação de um infectologista para acompanhar. Tuberculose mata, HIV mata, leishmaniose, hanseníase, o senhor sabe do que nós estamos falando. Há 2 anos, ela espera que o Consaúde contrate um infectologista, profissional responsável, nós a conhecemos, não eu pessoalmente só, mas a região, os trabalhos da doutora Sandra Mara, foi diretora do Hospital Leopoldo Bevilacqua, é uma pessoa respeitadíssima na nossa região, sanitarista. Ela não ia deixar, simplesmente se aposentar e deixar. Há 2 anos, ela espera a contratação desse profissional. Fui correndo ver o processo seletivo publicado no site do Consaúde, para ver se está prevista a contratação nesse processo seletivo emergencial. Não consta a especialidade de infectologia. Então, se confirma aquilo que os bastidores nos falam, de que não há intenção daquele hospital, ou melhor, do Consaúde, em contratar esse especialista. Eu gostaria muito, e peço aqui a cada um dos colegas, que a gente se some nesse esforço. Aí entra o diretor da DRS, que eu pergunto, cadê o diretor da DRS? Aí entra o prefeito dessa cidade, cadê o prefeito? Porque todos sabem, o cara é ligado ao Consaúde, o prefeito tem assento no Consaúde, então o senhor Gilson Fantin não deixa que isso aconteça. Seu Nilson de Lara, não deixa que isso aconteça. E, objetivamente, eu quero propor à mesa, presidente Tom, secretário Fábio e Rafa, que nós possamos convidar a coordenação estadual do programa DST-AIDS para uma reunião aqui quinta-feira. Eu soube que eles vêm à região, não sei se é supervisão de rotina, mas sei que a coordenação vai estar aqui dia 13. Se todos nós, colegas aqui de todas as conotações políticas, partidárias, possamos nos unir, porque não é simples.
Leishmaniose, coisa que, enfim, eu não vou dizer de cada doença aqui, é desnecessário, todos vocês sabem da importância, né? E então, dia 13, eu queria fazer essa proposta concreta de encaminhamento, inclusive para os coordenadores que estão aqui preocupados, trabalham com prevenção, o projeto Estrada da Vida trabalha com prevenção, inclusive não foi nem eles que me trouxeram isso, foram outros pacientes que vieram diretamente aqui. Uma das pacientes está acamada, muito fragilizada, não pôde vir aqui hoje, que eu não conhecia antes, nos procurou agora. Quero propor isso, então, que a gente chame aqui a coordenadora, a gestora do CAR, me desculpa, eu não me lembro o nome dela, não me importa, Fernanda, que chamemos aqui o diretor da DRS, que chamemos aqui, representando o prefeito como membro do Consaúde, junto com as vigilância epidemiológica, em particular, o grupo regional, e, em particular, chamemos o Consaúde, a direção do Consaúde, além da gestora do CAR, e a coordenação do Programa Estadual de Prevenção à AIDS. Acho isso bastante importante, porque eu não quero que seja, desejo que seja uma coisa isolada, que não tenha a ver com uma decisão do Dória. Uma decisão do Dória também está, e os movimentos estaduais estão muito preocupados, ameaçando o programa estadual, porque quer tirar a coordenação do projeto do programa estadual dentro do CRT-AIDS. É uma coisa que os movimentos ligados à área estão muito preocupados. E também não quero acreditar que tenha eco a fala do presidente Bolsonaro recente, de que o paciente de HIV/AIDS só dá despesa para o país, né? Queremos entender que nós possamos resolver no nível regional, porque uma situação como esta estaria atacando aquilo que está previsto na Constituição brasileira, que está previsto na ONU, que é o direito à assistência médica aos seres humanos, às pessoas. Então, seja isso agora, de não estar agendando. Né? Agendando, hein? Veja, tem a médica, não abriu agenda, os pacientes estão aí sem acompanhamento, isso é crime. Isso cabe ao Ministério Público. E se não resolvermos isso imediatamente, irei ao Ministério Público. Um paciente HIV positivo não se brinca. E por que os senhores podem perguntar, e por que não podemos acreditar naquela versão de alguns gestores que você pode acompanhar na rede básica? Isso eu pedi ajuda aos especialistas para poder dizer hoje aqui na tribuna. Não é do meu conhecimento. Porque hoje o que eu aprendi sobre isso? A mutação do vírus ela é muito dinâmica. E se você não estiver atento para isso, você cria uma resistência a nível de país que compromete toda a cadeia de prevenção da HIV/AIDS. Por exemplo, uma nota técnica agora de 15 dias diz o seguinte, só vou falar essa parte técnica aqui para dar exemplo, por que precisa de um especialista? Se a pessoa tem tuberculose, me ajuda aí, doutora Inês, se a pessoa tem tuberculose e HIV, essa nota técnica recente fala, e é recente, é estudo recente, tem que dobrar a dosagem do retroviral. Então, você tem que estar atento, do antirretroviral, né? Você tem que ficar atento para os estudos técnicos das doenças e dessa em particular. Quero fechar minha fala sobre isso, fazendo esse protesto, deixando o registro que, se isso não se resolver, eu, como vereadora, vou ao Ministério Público e chamando, isso não se resolver ao Ministério Público, digo desta questão imediata de você ter o profissional e ter os pacientes sem atendimento. E, no médio prazo, se nós possamos dizer assim, chamamos aqui todos os órgãos responsáveis para fazermos uma audiência pública na próxima, dia 13, que é quinta-feira, que, inclusive, coincide com os dias das reuniões das comissões. Se a mesa assim concordar, eu queria propor esse encaminhamento. Então, quero agradecer a atenção, muitas das pessoas estão nos acompanhando, fiquei com a responsabilidade diante dos colegas, profissionais da saúde, gestores, de trazer isso a público e peço a cada um dos colegas que se some nesse esforço, de não enfraquecer o CAR, não acabar com o atendimento de infectologia no CAR, isso vai ser ruim para registro, isso vai ser ruim para todo o Vale do Ribeira e garantir o atendimento médico às pessoas, repito, HIV positivo, tuberculose, hanseníase, leishmaniose e outras doenças infecciosas. Muito bem, expressamos, e eu tenho certeza que nós, unidos, nós vamos ter também essa vitória aqui, nós possamos nos unir em torno disso. Queria trazer outro tema aqui, que ainda bem já foi bem tratado por os vereadores que me antecederam, que é a questão da rodoviária. Insustentável. Não dá para a gente terminar esse mandato sem que a gente consiga uma ação coletiva em relação àquilo.
do ponto de vista de investigar o uso do dinheiro público, confesso que não tive tempo de finalizar os estudos de planilha, mas não preciso estudar planilha. Sabe que se reformou aquilo, como disse o vereador Wander, aquilo continua uma cachoeira, chovendo dentro do estabelecimento das pessoas. De imediato, a vigilância sanitária tem que ir lá ver essa questão da dengue. Aquela lanchonete que foi fechada sabidamente por interesses escusos, sim, precisa ser visto, porque aquele espaço está com foco de dengue evidente, com acúmulo de lixo, de água parada, fora a laje que o vereador Wander trouxe agora. Isso de imediato. A vigilância sanitária precisa de imediato tomar providência em relação à rodoviária, e é preciso que o senhor Gilson Fantin termine aquela obra e que o faça de forma imediata e transparente, mostrando com transparência o uso do recurso público de N projetos que te foram aditados por vários aditamentos, termos de aditamento de recursos. Muito dinheiro foi aplicado naquela rodoviária, e aquilo é um escândalo bastante grande. Se vocês se lembram, quando um dos itens eu trouxe essa mesa, né? Quando eu disse que a placa custou R$13 mil, e a pessoa que fez a placa falou, não é verdade. Uma mesma pessoa, enfim, não vou nem precisar dizer quem. Não é verdade, eu cobrei menos de R$3 mil. Bom, se esta pessoa sabe que cobrou menos de R$3 mil e viu a administração pública fazendo mau uso do dinheiro público, quero saber se ele foi denunciar aquilo que ele mesmo é prova. Porque quero ver se ele foi denunciar o governo que sempre defendeu, porque ele é prova. Ele cobrou 3 e a placa custou mais de 13 aos cofres públicos. Aí está. Mas quem sabe ele fez a denúncia, como zeloso do dinheiro público que diz ser, né? Quero também, pelo menos, registrar aquilo que já foi, de forma também suficiente, falado por o vereador que me antecedeu, há 21 dias, desde o dia 21 de janeiro, mais tempo, as mães da paz sofrem pelo não cumprimento do TAC, garantindo o transporte, aquele transporte especial, sofrem pelo não compromisso do prefeito que substituiu, o prefeito que foi cassado, que era garantir o passe livre para as mães que acompanham as crianças. Senhores, pensa bem, a nossa cidade permite que uma mãe de aluno da PAI fique zanzando. Pela liderança, para eu concluir? Pela liderança. É muito sério uma mãe de criança da PAI ter que ficar na cidade, sem ter para onde ir, esperando a hora de terminar a aula para poder voltar para casa, porque ela não pode pagar, obviamente, 2 passes. Gente, que coisa mais simples para os cofres públicos. Quantas crianças da PAI são que precisam dessa situação? Muito poucas. Mas o compromisso assumido pelo seu Newton Hirota lá em novembro ou outubro, com uma reunião com vários representantes de pais e do movimento que lutou pelo passe livre, até hoje não foi cumprido. Isso é um escândalo. Isso precisa ser resolvido com rapidez, porque não é justo com as mães da creche. Quero aqui, as mães da PAI. E quero aqui voltar ao tema que já tratei na última sessão, porque é inadmissível você ter uma gestão que começou a gestão me acusando de forma, mais uma vez, né, com inverdades, com uma série de fake news, não usávamos esse termo lá em 2013, de que teríamos uma multa derivada ao não cumprimento de um TAC de creche. Tanto era em verdade que está aí, a prefeitura, por óbvio. Só que a prefeitura não construiu uma creche sequer em 8 anos de governo. Não alugou um prédio sequer para ampliar as vagas. Não fez nada para ampliar as vagas em creche. E eu falo com muito orgulho. Entre outras coisas que falo com orgulho do tempo que fomos governo, mas quero falar desse, porque é possível. Nós saímos de 500 vagas e fomos para 1.100 em 4 anos. E hoje a lista de espera nas creches. E aí, quando você cria expectativa, conseguimos convencer a gestão que a creche é mais importante que o centro comunitário de Jardim Virgínia. Vamos começar 2020 com vagas no Jardim Virgínia e Paulistano. Cadê a creche do Paulistano e do Jardim Virgínia? Vocês, senhores viram? Fiz um requerimento pedindo cópia do contrato. Mais um termo aditivo.
Para o Agrochá 3, então, quanto tempo aí? 8, 7 anos esperando. Senhores, não há como ficar nesta morosidade. Quando eu disse na minha fala da sessão passada que foi um ano perdido do ponto de vista do Executivo, que fique registrado aqui, vocês se lembram? A relação de obras que a gente falou, que em janeiro eu cheguei aqui e falei que estavam inacabadas, são as mesmas que continuam inacabadas até agora. Agora, vaga em creche, não é possível que não se tenha gestão para isso, para conseguir terminar a creche de Jardim Virgínia. Nós, não sei como mais, o que fazer de pressão política para um prefeito que não está nem aí para a população? Isso que é duro. Porque falar aqui, no começo, pelo menos, acho que o prefeito nos ouvia, parece que o secretariado nos acompanhava, agora ele está preocupado, o prefeito, e eu vou dizer diretamente, posso dizer da sua equipe, o prefeito está preocupado em fazer negócios. O tempo inteiro, e não é a vereadora Sandra que está dizendo aqui, os inquéritos e as denúncias e a prática demonstram isso, as denúncias apresentadas, e a prática demonstram isso. E eu não quero aqui estar desanimado. O mandato parlamentar nos é uma grande ferramenta e essa Câmara está atuando, está fiscalizando, está cobrando. E a população também tem feito, e chamo aqui a fazer cada vez mais o seu papel de cobrar que essa gestão cumpra aquilo que prometeu, cumpra aquilo que contratou. Senhores, cadê o transporte coletivo decente? Quando eu peço aqui para fazer fiscalização em loco, vai entrar no ônibus do Arapongal, o índio está aqui, desculpa, o Ayrton está aqui, que tem o apelido de índio, acho que não usa o transporte, mas vai entrar no ônibus do Arapongal na hora de pico. Vai entrar no ônibus do Agrochá na hora de pico. Mesmo que está vindo do Votupoca, está vindo lotado. Não consegue entrar, gente. Não é possível que esse alarde que foi feito aqui do novo contrato, do modelo de transporte coletivo, essa casa aqui falou que, se não acontecer, nós vamos tomar providências aqui para que isso aconteça. Aconteceu o quê? A integração não aconteceu. O número de ônibus suficientes para não ter sobrecarga não aconteceu. E o seu Gilson Fantin tem coragem de fazer uma publicação comemorando o ônibus que passa pela Vila Fátima, pela Vila São Francisco e vai até a UPA. Comemorar o quê? Nós pedimos ônibus que pague uma passagem só para ir para a UPA. E não vir lá do Arapongal, ter que descer no centro, pegar outro ônibus para ir para a UPA. Isso aí já tinha, era só pegar o ônibus do Xangri-Lá. Nós estamos falando da integração. Nós estamos falando da integração desse transporte. E por isso que eu digo, cobrar o que foi contratado. A concessão de tudo isso. Agora eu ganho um contrato de concessão e fica por isso mesmo? Ou vai ter que entrar aqui, nós de novo, entrar no Ministério Público cobrando? Foi prometido nessa tribuna que, se não acontecesse a execução do contrato, o próprio governo, ou a própria bancada do governo faria isto. Senhores, não há como a gente sustentar essa situação. Eu quero dizer que eu abomino qualquer tipo de avaliação, que é melhor deixar esse prefeito que está aí, até terminar o mandato, porque se o vice assumir, pode significar algum perigo eleitoral. Perigo é a população continuar na mão dessa gestão que está mostrando que veio. Nós ouvimos, no final do ano passado, nesta casa, que tinha uma denúncia muito séria com relação à venda do terreno, não é nem venda, né? O que foi feito, vou ter que colocar as aspas aí, com o terreno da Expo Vale. Que nós caçaríamos, no começo da gestão, seria colocada aqui uma denúncia e que essa casa iria votar o afastamento do prefeito. Foi isso que eu disse, as férias inteiras. Quando voltarmos na sessão, nós teremos uma denúncia e nós votaremos o afastamento, porque conhecemos, aqui foi compartilhado conosco, independente da comissão processante antes dela, todas as irregularidades que foram cometidas com relação ao terreno da Expo Vale. Eu quero saber o que eu vou dizer à população. Eu vou dizer à população que eu vou esperar a comissão especial de inquérito concluir os trabalhos? Posso dizer isso. Mas acontece que a gente ouviu aqui que as denúncias estavam prontas, que era só protocolar. E eu disse isto para a população. Eu disse, temos um colega que tem todas as informações, que não precisa de SEI, e nós vamos apreciar assim que retomarmos a sessão. Eu não quero aqui fazer juízo de valor de nenhum dos colegas, eu só quero dizer o que vamos dizer claramente para essa população. Se for para esperar a comissão especial de inquérito, peça aos membros que trabalhem urgentemente.
Não quis aqui dizer que o vice é melhor que o atual prefeito, não estou fazendo isso. Estou dizendo que de quem a gente tem denúncia, é preciso que se afaste e afaste imediatamente. Como finalizou aqui o vereador Wander, termina minha fala também, mais um caso de polícia aqui em registro. Mais um caso de polícia com o senhor Gilson Fantin. Agora, com relação ao não cumprimento da determinação do Ministério Público em relação ao centro de zoonoses. E não é um processo administrativo, não. É um processo criminal. Criminal, o senhor Gilson Fantin responde a mais um. Termino aqui minha fala, peço desculpa pelo desabafo, mas eu realmente gostaria que nós retomássemos esse tema do afastamento imediato dessa gestão, desse senhor que tem causado tão mal ao nosso município. Obrigada. Próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Sati Ukuyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, está presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constante na ordem do dia. Moção de aplauso número 002/2020, de autoria do senhor vereador Everton de Oliveira Adorno, ao time de futebol amador Viracopos, pela conquista da Copa Registrense de Futebol Amador de 2019. Coloco a moção de aplausos em discussão. Queria pedir aos nobres vereadores que acompanhem na aprovação dessa moção, que é de nossa autoria, referente à equipe de futebol amador Viracopo, uma equipe tradicional na cidade que sempre vem se destacando todos os anos em nossa cidade, e raramente na cidade uma equipe fica tanto tempo na elite do nosso futebol. E graças ao nosso amigo Jair e demais atletas, comissão técnica, isso está acontecendo frequentemente em nossa cidade. Então, peço que os vereadores acompanhem a aprovação dessa moção. Continue em discussão. Não havendo vereador, coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Oficie-se. Antes de passar para a próxima moção, queria convidar o senhor Jair para que adentre em nossa plenária para que a gente possa fazer uma foto com a moção.
Dando continuidade. Moção de aplauso número 004, de autoria dos senhores vereadores Luiz Marcelo Comeron e Gilvan Mendonça de Souza, a Associação Comercial de Registro, ACIAR, que completa nesse dia 17 de fevereiro aniversário de 50 anos da sua fundação. Coloco a moção de aplauso de autoria do vereador Luiz Marcelo Comeron e Gilvan Mendonça em discussão. Não havendo vereador, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade, oficie-se. Moção de aplauso número 006, de autoria do senhor vereador Everton de Oliveira Adorno, ao professor Maurílio Nigro. É Negro? Nigro. Pelos 21 anos de serviços prestados à Escola Estadual Dona Irene Machado de Lima. Coloco a moção de aplauso de nossa autoria em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Presidente Everton, alô. Presidente Everton, quero parabenizá-lo pela iniciativa, porque eu acredito, pensei um pouco para dizer que posso... Está dando um eco ruim, né? Está dando um eco. Muito rapidamente, aquele microfone está me dando muito retorno. Não queria parabenizá-lo pela iniciativa, dizer que são poucos os diretores que têm a integração tão cuidadosa com a comunidade como o professor Maurílio tem, né? E eu acho que merece realmente que essa casa o parabenize, não só pelo tempo que está na comunidade, mas a gente é testemunho, o senhor tem trabalho lá, outros vereadores, o quanto que a comunidade tem uma interação grande com a escola com a comunidade, coordenada pelo professor Maurílio. Quero deixar aqui um abraço a ele, parabenizá-lo pelo seu trabalho e parabenizá-lo pela iniciativa. Continua a moção em discussão. Queria também, novamente, pedir a compreensão de todos os vereadores para que possa nos apoiarmos na aprovação dessa moção, onde o diretor Maurílio ficou durante 21 anos na escola Irene Machado, onde ela se tornou uma das escolas de referência em nossa cidade. Por ser uma escola rural, ela avançou de uma forma que nunca a gente tinha visto. Porém, quando temos bons gestores, tudo pode acontecer. Então, parabenizo o professor e mais do que merecida essa moção. Coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade, oficie-se. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Vou usar esse tempo de explicação pessoal para tentar abordar mais alguns temas aqui de relevância para a nossa sociedade. São temas que são sempre recorrentes. Um tema, toda a época de chuva, na verdade é um tema do ano inteiro, né, Rafa Freitas? A questão da situação das nossas estradas rurais. Infelizmente,
a gente chega ao ponto de não ter mais o que explicar para as pessoas, porque alguns serviços são feitos numa qualidade X e outras estradas, infelizmente, sofrem. Não sei se Vossas Excelências têm rodado, nós estivemos hoje lá, a estrada do Ribeirão de Registro, ela está intransitável, intransitável. Ao passo que uma estrada ao lado do Boa Vista ficou excelente o trabalho feito, a estrada do Ribeirão de Registro, intransitável. Estrada do São Domingos também tem um pedacinho ali que sempre fica boa. Compensação, a estrada do Capinzal via BR, também intransitável. Estrada do Bamburral, da borracharia, né? Estrada do Charribeira, aquele pessoal que gosta de ir lá fazer o seu futebolzinho domingo, Cristiano, tá difícil de andar lá de carro. A gente compreende, né, certas respostas e até a gente há de convir que o secretário da pasta da infraestrutura é um secretário que responde a gente. Mas eu acredito que Registro tem um potencial enorme vindo da zona rural. Então, eu até acho que poderia se dar uma prioridade pelo chefe do Executivo Municipal, Rafa, nessa questão de equipar melhor a secretaria, tanto com questão de maquinário, quanto a questão do próprio material, porque hoje, eu não sei se no tempo eu não confesso que não lembro, da prefeita Sandra, a secretaria fica extremamente dependente da autopista para poder ter material para fazer fresagem das vias. Eu não sei. Muito rápido, porque o seu tempo é curto. Sim, Nessa sim. fala. É só para dizer, eu acho que foi um grande acerto da nossa gestão, tanto é que a gente sempre é lembrado por ter feito bem feito. Pela ordem, vereadora, não separar existe as a duas parte secretarias. no pequeno expediente. Sim, muito Desculpa, obrigada. Desculpe. tá? Não, explicação pessoal, desculpa. Então, desculpa, vereadora, também até de não poder conceder. Mas eu acho que a gente fica muito refém de ter esse material somente da autopista. A gente precisa achar outras soluções para que a gente possa ter uma periodicidade maior, vereador Heitor, para que as nossas estradas rurais sejam melhor cuidadas. É um serviço que, por exemplo, não dura ali no Ribeirão de Registro. Não faz muito tempo que foi feito ali. Isso é real. Quando o secretário nos fala que não faz muito tempo, realmente não faz muito tempo. Mas aí o serviço, eu não sei o que acontece com o serviço, que ele fica muito aquém, a população sofre. Quando a população reclama, não é que a população, está pedindo demais. A população tem razão. Se você for no local, na estrada do Ribeirão, já não basta um problema grave de saneamento básico, ou melhor, da falta do saneamento básico que eles vivem. Agora eles estão com um problema de desmoronamento de terras em alguns pontos lá no Ribeirão de Registro. E a situação da estrada. Então, são vários pontos que a gente precisa. Eu não quero aqui culpar A, B ou C, mas a gente precisa fazer um estudo de qual é o melhor caminho para que haja uma periodicidade melhor, para que seja feito um serviço com material mais resistente. Não sei, a gente precisa... tem que ter alguma forma. Tem que ter alguma forma. Outro assunto, que esse assunto é inclusive de hoje, na verdade ele vem... ele volta, ele vai e volta, periodicamente vai e volta, que é a questão do lanche, do kit lanche nas viagens da saúde, vereador Wander. Acabei de interagir com uma pessoa sobre essa questão. A gente sabe que dentro do dimensionamento aí das viagens da saúde, Marcelo, não dá para você colocar um carro para cada paciente. Não tem a possibilidade. Então, para poder otimizar o uso do transporte da saúde, muitas vezes os pacientes vão em vários horários diferentes.
E tem pacientes que ficam dentro entre ida e vinda, mais de 6 horas, né? Muitos dos pacientes têm extrema vulnerabilidade social e não tem dinheiro para estar fazendo o seu lanche lá. Essa proposta, oficialmente, Marcelo, eu dei em setembro de 2018, inspirado em outros municípios que já têm o seu kit lanche nas viagens da saúde. É uma possibilidade que tem, pelo menos nos municípios tem, então tem viabilidade e fundamentação legal. Eu acho que isso poderia ser uma prioridade a se discutir. Já passei também essa demanda para o novo secretário Edson, ele ficou de fazer o estudo, que é o fornecimento de um kit básico de lanche para a pessoa que vai viajar, especialmente aquela que fica mais de 6 horas nas viagens. Essa proposta oficialmente eu já fiz em 2018 e estou aqui reiterando para deixar registrado mais uma vez. Outra proposta que a gente já fez, que na minha opinião, 1 minuto para concluir, na minha opinião, não sei se vocês concordam, é a questão da pessoa ter que se deslocar 2 vezes ao agendamento para poder agendar a consulta e confirmar a viagem da consulta. 2 vezes tem que ir pessoalmente. No mundo digital de hoje, com tudo sendo feito eletronicamente, Cristiano, a pessoa ter que ir no agendamento na Vila Fátima 2 vezes, uma para agendar e outra para confirmar, eu, na minha opinião, acho isso extremamente desnecessário, desgastante, e muitas vezes a pessoa tem dificuldade para fazer isso. Então, fica aí, reitero mais uma vez, essa, uma das nossas várias indicações, estava vendo ali, lendo, 2 sessões, nós já fizemos mais de 100 indicações de vereadores aqui. Reitero, se atender 30%, tenho certeza que nenhum vereador tira indicação da cabeça. Geralmente as indicações são fruto de pedidos. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Me inscrevi para falar sobre estradas rurais e, coincidentemente, o vereador Fábio tratou desse tema. É sabido que final de ano é mês de chuvas. Então, é sabido que estrada rural precisa de maior manutenção nesse período. Mas é sabido que não é fácil essa tarefa. Nós temos mais de 700 quilômetros de estrada rural. Mas nós sabemos, vereador Roberto, que não é a ex-prefeita que fala. Pode falar com Baissununga, pode falar com Capinzal, pode falar com Votupó, com todos. Eu tenho coragem, vereador Wanda, de desafiar. Todo mundo sabe que no nosso governo a gente acertou um pouco mais do que nos demais. E acho que uma das coisas foi ter separado a atuação, ter as estradas rurais sob a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e o urbano nos serviços municipais. Porque é difícil para um gestor priorizar o Arapongal com, 15 mil habitantes ou o Votupoca com 500. Claro que você acaba priorizando onde tem mais gente, ou a pressão é maior, mas o Votupoca é tão importante quanto o Arapongal, enfim. Então, eu acho que você tem, porque tem um olhar diferente. Vocês viram como que ficou largado a proposta, que foi acertada também, e aqui eu sempre falo por iniciativa do seu Artulino, lá do Serrote, nós implantamos os conserveiros, foi uma proposta boa, isso está tão abandonado que a maior parte dos conserveiros vem para a cidade fazer um trabalho de complementar as empresas de roçada. Eu acho que retomar o trabalho dos conserveiros, repensar essa situação de secretarias diferentes, é um caminho importante. As estradas rurais e o povo rural sofrem muito. Quando eu me inscrevi, foi para falar do Ribeirão de Registro, porque as pessoas estão em rede social falando sobre isso, nos marcaram a todos nós. Estive lá semana passada. Oi? Enfim, ainda existe uma falta de entendimento, como se nós aqui determinássemos, né, fôssemos o papel do executivo, mas, enfim, a gente tem que fazer um trabalho educativo e a população tem razão, precisa o Ribeirão de Registro, como as outras estradas aqui citadas. O Capinzal já está ruim de novo, muito ruim, mas, enfim, fazer esse registro, acho que a gente já teve experiência boa e precisa pensar nisto,
além do que, e eu quero fazer esse levantamento na próxima sessão, eu vou trazer, quantos equipamentos essa gestão comprou? Porque eu acho que isso é fundamental. Mesmo em 4 anos, se eu não me engano, a gente comprou 3 pás carregadeiras, uma ou duas patrol e 4 caminhões, mas eu vou conferir isso para pensar. Tem que investir, tem que dar condições de trabalho para os funcionários também. Quero deixar aqui consignado, porque amanhã nós vamos, mais uma vez, procurar a imprensa, procurar um jeito de defender os trabalhadores, aqueles, como o vereador Rafa aqui fez uma moção de aplausos, os varredores de rua. Mais uma vez, sem receber salário, gente. Justo aqueles que ganham o salário mais baixo, mais uma vez essa gestão não se importa. Desde setembro, quando ganhou a nova empresa, que é do mesmo dono, só mudou o nome, os trabalhadores têm atraso. Atraso de 5, de 10, de 15 dias, de 20 dias. Não é possível quem ganha salário mínimo, e não é só quem ganha salário mínimo, chegou o dia de receber o salário, tem as contas para pagar. Eu já disse aqui, e isso já vai acontecer se não conseguir pagar o aluguel. 2 deles estão com aviso de despejo, porque todo mês atrasa o aluguel que tem para fazer. Há de se tomar uma medida, e quem tem condição de tomar essa medida para exigir o pagamento dos servidores é quem paga a conta. A prefeitura, pelo levantamento que eu fiz, não está com pagamento atrasado para a empresa. Ela quem paga a empresa, ela, portanto, tem condição de pagar, de fazer-se pagar os trabalhadores. Seu Célio, eu vou no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, todo mês com esses trabalhadores. Aí a Inês, muito prestativa, pega o telefone, liga para a empresa, pede para pagar, a empresa promete. Ora, sabe, é o prefeito dizer, ou paga os trabalhadores, ou eu não pago a próxima fatura, sei lá, enfim, aquele que paga tem condições de negociar. Deixo aqui registrado. É o prefeito que precisa entrar nisso. Eu sei que o secretário está dedicado a isso, o secretário de administração, o secretário de serviços, mas, enfim, não é possível aceitar o nosso município, mais uma vez, essa gestão deixando a corda arrebentar para o lado do mais fraco. Fica aqui o meu protesto. A questão do kit lanche, que também fomos marcados, vários de nós aqui, uma experiência de Guaxupé, do lado da minha cidade, lá de Cabo Verde. Eu não me lembro, vereador Fábio, o senhor era do governo, o senhor era funcionário, eu lembro que a gente implantou a alimentação, estou terminando 1 minuto para concluir, a alimentação para as pessoas que iam para fora, mas eu não me lembro como nós fizemos, como nós licitamos, enfim, mas o registro já teve. Obrigada pela... Então, e registro já fez, eu vou levantar para ver como é que eu realmente não me lembro como que a gente garantia, e é fundamental isso. Obrigada pela tolerância. Próximo vereador inscrito. Vereador Marcelo Comeron. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Luiz Marcelo Comeron. Senhor presidente, secretários, nobres pares, público presente e aquele público que está nos assistindo via web, boa noite a todos. Senhor presidente, vem aqui em explicação pessoal para tocar em 2 assuntos que eu acho de suma importância e envolve a Secretaria de Trânsito do nosso município. Senhor presidente, este vereador, como outros aqui, já oficializaram, já enviaram indicações, vários, e não tem uma decisão rápida, não tomam uma atitude. Eu vou citar alguns exemplos, senhor presidente. Questão de... nós temos algumas ruas aqui em registro, um exemplo, a rua Horácio Ferreira. A rua Horácio Ferreira é uma rua estreita, onde a maior parte dos funcionários do comércio, eles param o veículo ali para fugir da Zona Azul, certo? A Horácio Ferreira, aí tem algumas pessoas que vão ao banco, às vezes, vão fazer algum serviço, e estacionam na frente da garagem daqueles moradores. Eu tenho trocentas fotos aqui, eu não aguento mais enviar foto para o secretário, enviar ofício, porque as pessoas param o carro na frente da garagem. Eles acham que é 1 minutinho, 2 minutinhos, mas atrapalha. Já oficializei, coloquei o secretário dentro do meu carro, e estive com ele, e nada ele tomou atitude. Outra rua, ali no fórum. No fórum, ali na rua, acho que é Jerônimo Monteiro. Ali, aquele trecho ali que liga da Maranata, da Igreja Maranata, até o fórum, solicitei para que faça uma faixa amarela ali.
Aqueles advogados que vêm de Santos, de outras cidades aí fazer defesa dos seus clientes, eles param o carro também na frente da garagem dos moradores. Também tenho fotos e reclamações diretas aí. Mas a gente pede para o secretário, leva o secretário, explica, mas não sei a dificuldade que eles têm. Então, o nosso Secretaria de Trânsito, que é o nosso secretário, vamos falar assim, ele tem que tomar uma atitude para que se resolva isso. E vou citar muito, tem mais ruas aí que eu já solicitei, questão de faixa amarela, é difícil o entendimento dessas pessoas. Um absurdo, os absurdos é que ela está me destacando. A rua que eu consegui ali, a Citiro Maíz, naquela subida do Ailton Alumínio, eu consegui deixar sentido único. Muita briga eu consegui deixar sentido único ali. Só sobe. Antes descia, e deixei só ali. Ali eu consegui. Na Dom Pedro, lá foi um sufoco. Consegui, falei, eu pago a tinta. Levei ele lá. Mas mesmo assim... Então, são pequenas atitudes que têm que ser feitas para melhorar o trânsito de registro. A Horácio Ferreira ali, naquele trechinho, eu não falo nem aqui está atrás ali da Unimed ali, eu falo até daquela outra ali, passa e vê se você consegue passar lá, atrás da igreja, a Assembleia. É incrível. Cara, eu levei, não adianta, mas tudo bem. Eu acho que um dia ele vai acordar. Agora, um agravante maior, senhor presidente, que realmente a questão do trânsito. Recebi também, eu já fui penalizado, acredito que alguns vereadores também foi penalizado nesse sentido. O meu já deu 1 ano, já expirou os pontos. Zona Azul. Como que pode a Zona Azul, você pagar multa e leva 5 pontos, gravíssima. 5 pontos é gravíssima. Eu nunca vi um negócio do carro está parado, estacionado o veículo ali, considera-se gravíssimo. Tem pessoas que perderam a carteira. Eu recebi aqui essa semana um cidadão bravo comigo pedindo explicação. Eu falei, já levei, tentei recorrer, perdi o recurso, mas, infelizmente, tem que mudar isso. Outra coisa, eu acho que a Zona Azul tinha que ter a opção de escolha do cidadão por tempo, não 1 hora travado, engessada, meia hora. Eu falo isso porque 18h30 encerra-se a Zona Azul. Quem estaciona o carro 18 horas, paga 1 hora. Por que não tem opção de pagar meia hora? Eu acho que a Zona Azul está na hora do secretário de Trânsito sentar e mudar algumas coisas. É um absurdo. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Essa questão dos pontos aí, está na hora dele baixar para 3, para 2, não sei. Quando você passa em excesso de velocidade... Exato. Um excesso de velocidade que você passa no trânsito, na pista, às vezes é 5 pontos, 3 pontos, que você 10%, 20%. Agora, se está estacionado, 5 pontos na sua carteira. 4 dessa, já era. Exatamente. Então, eu acho que está na hora do secretário, ele dá uma explicação para nós aqui na Câmara. É só para concluir, senhor presidente, um minutinho. Eu acho que está na hora de nós chamarmos ele aqui, o secretário, marcar uma audiência para ele. Vamos chamar ele aqui, eu acho que está na nossa... Eu sou presidente da comissão. Vamos chamar ele aqui, trazer o pessoal da Zona Azul, para que eles esclareçam isso para nós, porque não pode isso está acontecendo na Zona Azul. Concordo que tem que ter Zona Azul, sim, concordo. Mas ela tem que ser um pouco melhor. A cidade está crescendo, o número de veículos aumenta, então, até aí, é normal a Zona Azul. E, além da Zona Azul, ela retorna para as entidades sociais uma verba. Então, ajuda todo mundo. Agora, eu não acho justo 5 pontos na carteira. Por hora é só. Uma boa noite a todos. Obrigado, Pedro. Próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Verdade, né? Pecado, que Deus o tenha. Presidente, em nome de Vossa Excelência, digo boa noite a todos e a todas que se encontram nessa Casa de Lei. Senhor presidente, entrar um pouco nessa pauta aí também, não só do trânsito, da Secretaria de Trânsito da nossa cidade, a dificuldade de algumas ações, para você ver
até aqui ao lado da Câmara Municipal, que tanto que a gente pediu, que a dificuldade nossa é de encostar nossos veículos, porque geralmente a gente chega um pouquinho mais tarde e quem sempre chega na frente são os assessores, e eles pegam a vaga de dentro e aí, infelizmente, a gente fica sem as vagas laterais. Mas que pintasse, então, de amarelo, pintasse até lá o Banco do Brasil, porque a dificuldade maior é na rota do ônibus aqui em cima, né? Antigamente o ônibus passava aqui por baixo, e hoje não, hoje ele passa ali por cima, ali. A dificuldade está ali. Então ele tira um lado e libera para nós aqui embaixo, esses dois lados aqui, né? Pelo menos para a gente estacionar os nossos veículos. A gente sabe que as coisas acontecem e não pede opinião dessa casa. Se pelo menos fizesse algumas audiências públicas, como a gente está pedindo, para ter embasamento do que vai fazer, para ver se vai fazer, se deu certo, aproveita. Se não deu certo, perdeu o dinheiro, tira. Várias e várias vezes, a gente viu a secretaria fazendo algumas ações, né, dentro da nossa cidade, principalmente em algumas pinturas de solo, algumas faixas dizendo que vai mudar o trânsito e tal, e não deu certo, automaticamente perdemos tempo e dinheiro nesse momento. Perdemos tempo e dinheiro. Mas é isso aí mesmo, eu acho que a gente passou do tempo de chamar o secretário para a gente sentar e conversar e traçar as metas realmente que a gente precisa. A gente precisa de um engenheiro de tráfego, um cara bom que entenda realmente do fluxo da cidade, para ficar pelo menos um ano com nós aqui. Ele vai ficar um ano com nós aqui, ele vai mudar toda a rota da cidade ele vai mudar para melhor. Isso que a gente está precisando. Mas eu queria também aqui, senhor presidente, também falar sobre as estradas, né, nossas estradas vicinais. A vereadora Sandra falou que a gente tem 700 quilômetros de estradas vicinais. A gente tem até um pouco mais. Mas, infelizmente, não são todas registradas, né, que chama-se RGT. Então, só as RGT que são cadastradas, que a prefeitura faz manutenção. O restante, eu acho que mais de 50%, elas ficam fora das manutenções. Tem estrada hoje que o mato já tomou conta. Infelizmente, já tomou conta. Enquanto não registrar as estradas, vai ficar nesse caos. Faz a metade e o restante fica para trás. E outra, gente, começa o pleito, começa as sessões, termina as sessões, termina o mandato, entra mandato, a gente sempre fala a mesma coisa. Nós temos vários profissionais naquele setor ali, maquinista, vários e bons patrulheiros. Infelizmente, está sucateado a nossa garagem. A nossa garagem, se tiver 4 patrol, uma funciona, o resto fica pendurada. Nós não temos um truque, presidente, não temos um truque. Temos lá uma meia dúzia de toco lá, caindo aos pedaços. Isso quando não vai pedir benção para dar e emprestar um caminhão toco também, para a gente poder ajudar. Com 5 metros de material, andando quase 40, 50 quilômetros, quando joga no chão, some. Precisa ver realmente se a gente tem alguma cascalheira já, alguma licença, alguma outorga, para poder realmente explorar, né, uma cascalheira. Que a gente tem as cascalheiras aí, mas a única cascalheira que realmente é bom para o nosso município é do Casuíte, e faz muito tempo, senhor presidente, que eu não vejo explorar aquela cascalheira. E outra, vai um pouquinho além. Todas as estradas, senhor presidente, elas são cascalhadas. Todas. É só nós trabalhar direitinho, fazendo sangria, trazendo o que está na lateral para dentro, passando o ascarificador, embaulando a estrada, passando o rolo, fazendo as coisas realmente, né, adequadas. Mas nós precisamos realmente de comprar maquinários novos, fortalecer a nossa garagem, que a gente ali, infelizmente, chega nessa época de calor, e eu tenho até dó dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários. Trabalham em cima de poeira e calor, sem um ar-condicionado. Isso é desgastante, senhor presidente. É muito desgastante para os nossos funcionários. Vira ano, entra prefeito, sai prefeito e continua sempre a mesma coisa. Esse atual governo que está aí hoje, na primeira gestão, a gente sentou e conversou. Se faça um empréstimo no BNDES, pegue 5 milhões, compre patrol, rolo,
muque, prancha, guincho, plataforma, tudo que a gente não tem, equipe bem equipado realmente nesse setor que está deficitário. Infelizmente, nós precisamos ver isso aí. Dá realmente a sustentação para o nosso funcionário trabalhar e trabalhar contente. Já não trabalham contente que não tem o maquinário adequado. E fora o salário que não está adequado também. Mas, olha, senhor presidente, se não fizer isso, a gente vai ficar batendo em ferro frio, infelizmente. Uma boa semana a todos. Próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no próximo dia 13/2/2020, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 17/2/2020, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e, às 21 horas, encerro a presente sessão.